Isso, acorda, guerreiro! Ah, é assim, é assim. Estamos juntos, né? Vamos fazer outra live noturna. Isso. Tô a fim de fazer a live de noite de novo. Pra, pra ver aí, né? O pessoal. Lembrando que as nossas lives normais são sempre de manhã, por volta de 7h, 7h30 da manhã. Então aí você já vai fazendo hoje um experimento, né? Mais um experimento, né? Que engraçado que nós tivemos aí mais um incêndio aqui na comunidade. Deixa eu ver. Tiago. Deixa eu ver cá. Tiago de Jesus. Isso, Tiago de Jesus. Seja bem-vindo, Tiago. Deixa eu ver aqui quem entrou também. A Everton Gomes, lá de Abreu Lima. Isso, boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje eu quero conversar sobre Bombeiro Mirim. Especificamente Bombeiro Mirim, tá? Hoje eu deixei para falar sobre esse assunto. Eu ia falar na semana passada, na outra live, né? Agora eu não lembro se foi na semana passada, não sei como é que foi. Aí, deixa eu ver, hoje acho que é quarta, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir no calendário. É quarta-feira. Quarta-feira. Então acho que a gente fez live na segunda. Na segunda. Pronto, tô lembrando. Esse é o resultado, gente. Não queiram ter Covid-19 não, viu? Que você fica meio doente da mente, né? Aí você fica meio lolô, como dizia minha avó. Pois é, gente. Hoje eu quero mostrar pra vocês. Olha, Everton, eu não tô mais na Associação de Olinda não. Ó, tem pão. Agora o nosso projeto como se diz, né? É independente, né? O GABCPE. E a gente fica agora no Alto José Bonifácio, na Rua Nina, 123, na Casa Azulzinha da Ladeira do Boi, viu? Mas no dia que você quiser, a gente pode aí fazer alguma coisa junto, sei lá, né? Inclusive vai ter coisa aí pra gente fazer, né? Vamos ter aí na associação aí eu não sei. Pelo que eu entendo, eu acho que Douglas, né? Douglas é que tá aí mais como se diz, né? Na bandeira da associação. Então, gente, por que hoje eu quero falar do Bombeiro Mirim para vocês? Você pode pensar assim, mas Xavier, a gente quer saber de paga, a gente quer saber de trabalho, a gente quer saber de outras coisas. Deixa eu ligar aqui um pouquinho meu ventilador, né? Que hoje eu tô fazendo live aqui no meu quarto. Aqui, ó. Né? Meu quarto de pobre é uma coisa linda, né? Ó. Eita belezura. Pensa numa coisa. Ainda tem dois bonequinhos aqui do Teleton. Deixa eu ver aqui. Deixa eu sinalizar. Aqui, ó. Tá vendo? Dois bonequinhos do Teleton. Que eu ganhei, que eu fiz doação. Aí hoje não tem mais condição de doar para Teleton. Que negócio aí eu tô precisando. Mas olha só. Eu quero falar com vocês do quanto é importante a gente poder ter um bombeiro mirim na comunidade. As pessoas assim, elas acham que, aliás, eu vou logo revelar para vocês uma coisa que aconteceu quando, assim que entrei no movimento, tudo, e eu tinha feito o curso para chefe de escoteiro. Chefe de escoteiro. Só que conversei com algumas pessoas do movimento escoteiro e todo mundo dizia para uma boca só que não tinha vaga, não tinha lugar para fazer as coisas. Aí eu, poxa, que pena, né? Fiz o curso, tudo certinho e não deu. Então daí eu fiquei pensando, poxa, eu vi algumas coisas relacionadas com o Bombeiro Mirim, que para mim é uma coisa muito importante. Você ensinar as crianças primeiros socorros, ensinar ética e cidadania, já que é uma coisa que às vezes assim é meio difícil você encontrar, né? Porque antes do meu tempo, quando eu estudava, gente, em 1990, existia uma matéria chamada Educação Moral e Cívica.
Eu ainda alcancei esse tempo, viu? Em 1990. E também depois, né, tinha uma outra que era chamada Educação para o Lar, que era essa coisa meio moral e cívica. Então, eu pude aprender muita coisa relacionada a questões de cidadania, né, na moral e cívica. E depois tinha uma outra matéria, que aí eu vim estudar no ensino médio, no antigo segundo grau. Poxa vida, tu é velho, hein? Sou. Com todo orgulho. 43. Viu? Eu sou 43. Então, nesse caso daí já do ensino médio, que era na época o segundo grau ainda, existia uma coisa chamada OSPB. Organização Social e Política do Brasil. OSPB. E eu estudei com vários livros de um moço chamado Frei Beto. Aí você pode dizer assim, ah, mas esse homem é de esquerda, não sei o que, amigo de Lula. Mas ele tinha muitos assuntos interessantes, né? Principalmente na questão de filosofia, sociologia, né? Aí é onde está aqui o porquê que eu sou hoje, né? Esse cara que arengueiro, o boi doido, né? O leigo que trabalha o processo, né? E assim vai. Então, quando eu vi, né, essa coisa linda do Bombeiro Mirim, eu vi que até inclusive tem algumas corporações militares, por exemplo, de Goiás, no Rio de Janeiro, São Paulo, né, eles fazem o Bombeiro Mirim. Inclusive, uma coisa até engraçada é que eles fazem o Bombeiro Mirim como se fosse tipo um concurso. Eles fazem uma seleção mesmo. Uma seleção como fosse um concurso. Um concurso tipo concurso público, né? Vamos pensar assim. E as crianças são selecionadas para entrar, para participar. Só que aqui, em Pernambuco, literalmente o bombeiro militar não tem essa atividade. E outros estados também não tem. Então o que acontece? Você que é bombeiro mirim, aliás, você que é bombeiro civil, pode fazer um bombeiro mirim na sua comunidade? Você pode fazer um bombeiro mirim aí na sua cidade? Você pode. Pode sim. Agora é preciso lembrar para vocês uma coisa. Eu tenho uma certa vantagem de ter a formação no magistério e também tive essa formação na área de escotismo. Então, assim, isso tem me ajudado a trabalhar com o Bombeiro Mirim. Inclusive, vou revelar para vocês, inclusive se você quiser fazer pergunta, você que vai entrar, você que de repente vai ver depois gravado, né, você pode fazer pergunta que nós vamos responder. Que se você entrar depois, né, tipo, vai estar assistindo depois gravado, então você pode fazer uma coisa, né? Você pode deixar a pergunta aí e eu respondo depois, né? Eu faço uma outra live respondendo as perguntas de quem deixar aí. Mas quem quiser fazer logo agora, aproveita a chance. Já ia dizer Centro Tático, ó. Centro de Ensino Tático também, boa noite para vocês. Então, assim, o Bombeiro Mirim tinha alguns colegas de farda que eram contra. Totalmente contra. Porque eles achavam que a gente estava formando bombeiro civil para trabalhar. Veja a mentalidade da turma. Fernando Jesus, sou teu fã, cara. Tu sabe disso. Aí eu vou falar como meu tio Rony, né? Você é insuportável. Aí tem gente que não entende se você é insuportável. É porque realmente a gente não consegue suportar tanta energia positiva. Entendeu? É isso que ele fala. Então, a gente quando, né, passou por esse processo todo, né, muita gente sendo contra, não, porque o bombeiro mirim, você vai pegar o menino, vai mandar ele botar o dedo no fogo, você vai botar o menino lá em cima, numa atividade de altura, não pode. E realmente não pode. Não pode. Você não pode, não deve, não tem direito nem obrigação de deixar uma criança exposta a perigo. Não pode. Eu não posso pegar uma criança de 7 anos
E tem gente, inclusive, que está fazendo bombeiro mirim aí com crianças de 5 anos. A partir de 5 anos, eu vou dizer para você. Criança de 5 a 6 anos, só se for realmente muito gênio. Só se for realmente uma criança muito super inteligente. Porque, sinceramente, uma criança de 5 a 6 anos, ela não vai prestar muita atenção no que a gente fizer. Não vai. Principalmente se o ambiente tiver alguma coisa que prenda, aliás, que prenda não, que assim tire a atenção para o foco do que a gente vai aprender. Então eu recomendo se fazer um bombeiro mirim a partir dos 7 anos. Se a criança tem entre 6 e 7, está naquela mutação 6, 7, você pode deixar ela entrar. Por quê? Quando eu coloco uma criança, pior que eu tive essa experiência. Posso dizer para você que o que eu estou falando, eu vivi. Uma criança entre 5 e 6 anos não presta atenção. Você tem que puxar muito a atenção dela. Você tem que se desdobrar em 10, em 20, em 30 para poder puxar a atenção da criança nessa faixa etária. Mas entre 6 e 7 anos, aí já é diferente. Né? Porque exatamente a criança entre 6 e 7 anos, ela já está na idade de quê? Né? Na idade do letramento, ou seja, da alfabetização. Então ele está fazendo aí o primeiro ano ou a popular alfabetização. Então aí já é uma coisa um tanto quanto diferenciada. E uma criança de 7 anos, né, já tem foco nas coisas. Já tem foco. Então, aí você pode colocar realmente assim. Eu gosto muito de trabalhar com as crianças entre 7 e 12 anos. Né? Eu digo 7 a 12, mas entre 11 e 12. Né? Inclusive, no Bombeiro Mirim que a gente tinha lá no Projeto Ternura, tinha os meninos que estavam saindo, né, da fase 11, 12, né, e tentando virar para 13, eles não queriam sair da minha turma. Não queriam sair. Era muito engraçado isso. E também tem os adolescentes. Só que aí Bombeiro Mirim, aí você, com adolescente, eles já não gostam de ser chamado de Mirim. Eles não gostam. Então, a gente já coloca como? Tipo Bombeiro Teen, né? Bombeiro Teen. E nessa questão também do bombeiro adolescente, existe algo que é muito mais melindroso. O que acontece com o bombeiro adolescente? O adolescente, eu vivi a adolescência, né? Claro que a gente que já passou dos 20, 30, 40, no meu caso 43, né? Eu passei pela adolescência nos anos 90. Minha adolescência foi entre 91, né, até 98, né, alguma coisa assim. 91 a 98. Então, é aquela coisa, gente. Você vai lidar com os adolescentes que vivem principalmente a questão da crise de ansiedade. É uma coisa séria. Crise de ansiedade. Então, eu acabei até, agora que eu me lembrei, comecei o assunto e não terminei, né? Mas eu vou concluir. Novo Olhar, boa noite. Nossos amigos aí na turminha da GF, né? E sábado a gente vai lá para a Ilha de Deus. Não de Jesus, já descobri até onde eu não sabia, morri não sabia que a Ilha de Deus é pertinho do CSU da Imbiribeira. Não sabia disso. Pense numa coisa, né? Então, assim, né? Foi difícil tentar colocar na cabeça dos colegas de farda a ideia de fazer o Bombeiro Mirim. Então, quando a gente apostou no desafio, eu entrei em contato com várias pessoas. Falei com algumas pessoas, pesquisei, né, vi como é que era para trabalhar. A minha sorte, né, como eu digo para vocês, que como eu tenho um magistério, então ficou muito fácil para mim.
né? Foi só eu pegar, né, a grade curricular do Bombeiro Mirim, que eu peguei exatamente lá do Bombeiro Militar de Goiás, né, que onde eu falei para vocês, né, que eles têm um trabalho muito bom lá. E daí do Bombeiro Militar de Goiás, eu me baseei para fazer o Bombeiro Mirim aqui. E assim, quando a turma começou a ver, né, eu fazia questão de postar, né, os meninos fazendo primeiros socorros, até inclusive é interessante também, deu para trabalhar a questão de defesa civil com eles. E a defesa civil é algo muito importante também da gente colocar, porque aí as crianças vão entender como é que a gente pode identificar, por exemplo, uma barreira que pode cair, né? Alguma situação em que, vamos dizer assim, né, aqueles pé de mato que fica pesado, fica pesando a barreira, né? Inclusive até eu achei interessante que quando a gente entrou na pandemia, né, e não podia fazer, porque estava tudo fechado, né? Se você abrisse, você poderia ser preso, sei lá o que fosse, né? Então aí a gente fez algumas aulas pela internet e foi muito interessante quando eu consegui falar sobre a defesa civil. E realmente assim, o que eu achei engraçado foi que um dos alunos chegou para mim e disse assim: professor, o que é a geomanta? Eu não tinha colocado a geomanta na minha pasta. Veja só. Eu pude aprender um pouco da defesa civil, do que é a defesa civil, através de um livro do Ministério do Desenvolvimento Regional. Até inclusive, eu até fiquei com pena aí que teve uma formação aí na Codecip recentemente, mas eu não sabia, né? Não sabia, senão eu teria ido também. E foi muito bom ter acesso a esse material, desse livro, porque aí eu pude entender como funciona a defesa civil. E nós, bombeiros civis, né, nós podemos também participar das ações de defesa civil, onde nós estivermos. E é interessante que quando a gente passa essas noções para as crianças, eles pegam rapidinho. É incrível, né? Inclusive a gente faz uma brincadeira que é o quê, né? A gente pega alguns alunos e inventa, né, um desabamento, inventa os escombros e como é que a gente vai poder tirar quem está ali debaixo dos escombros. É muito engraçado, né? E isso também enriquece o conhecimento das crianças, porque eles vão poder identificar essas questões, né? Das barreiras, de repente até da questão de alagados e outras coisinhas mais, né, que são relacionadas com defesa civil. Então foi muito engraçado, sabe? Um aluno que me questionou sobre a geomanta. E aí eu disse, vamos ver agora. E a geomanta, gente, é muito poderosa. A geomanta é muito importante. Eu fico querendo entender por que é que a defesa civil de várias prefeituras, né, as defesas civis de várias prefeituras, ainda trabalham com a tal da lona. Porque a lona é aquele negócio. Não aguenta uma semana, já rasgou, já caiu fora, já se perdeu. Enquanto que a geomanta é tão poderosa, é tão importante, que o pessoal parece que assim, acha muito caro. Por exemplo, eu passei em algumas comunidades de Camaragibe e vi várias barreiras com geomanta. Várias. Então você vê, né? Ali na Guabiraba, por exemplo, na entrada da Guabiraba, de frente do terminal da Macaxeira, tem ali também, né? Tenho certeza que ali foi um trabalho de geomanta também que fizeram, né? Tem lá pintado, né? Eu amo Guabiraba. Então, a geomanta, ela é muito importante. E tem umas outras coisas também, que quando a gente fala para as crianças, que eles conseguem, assim, adquirir com muita facilidade. É interessante quando a gente fala de primeiros socorros. É muito importante também quando a gente fala de ética, quando a gente fala de questões de, por exemplo, senso crítico com as crianças e também os adolescentes.
né? Porque aí você não pode diferenciar a questão da ética e cidadania, porque a diferença só é a idade, né? Existe um jeito de falar com as crianças e existe um jeito de falar com os adolescentes. Então, quando você já coloca, por exemplo, para os adolescentes, você já coloca eles como tipo brigadistas, né? Incentivá-los a trabalhar com a comunidade, né? A não ficar só com aquele conhecimento para si. Eles podem ser ali agentes multiplicadores, inclusive. Eu, por exemplo, eu vi uma história de um dos nossos alunos que estava falando do que aprendeu quando a professora foi falar no assunto. Ele já sabia tudo, porque ele tinha aprendido com a gente. Então, quando a gente trabalha, né, aí eu vou voltar agora para a questão dos adolescentes. Quando a gente trabalha com os adolescentes, a gente tem uma missão mais ardilosa. Como assim, mais ardilosa? Porque ali existem pessoas que vivem conflitos. E até também eu quero deixar para você que de repente está assistindo, você que está fazendo o Bombeiro Mirim aí na sua cidade, ou você que quer fazer, é importante prestar atenção num detalhe importantíssimo. Que de repente você também pode identificar se uma criança ela está sofrendo violência. Aí você me pergunta assim, poxa Paulo, mas isso é muito grave. Infelizmente é gravíssimo. Você saber que ainda existem crianças que são violentadas, crianças que elas vivem num ambiente tóxico. Que ambiente tóxico é esse? Você vai estar num lugar em que a criança, eu posso falar por experiência própria, né? Porque eu vivi em ambiente tóxico. O relacionamento entre meu pai e minha mãe era muito, vamos dizer assim, muito perigoso. Muito perigoso. Meu pai batia na minha mãe, né? A minha mãe ela sabia que meu pai tinha outra mulher, então ela brigava com meu pai, era um processo, né? Então eu via meu pai bater na minha mãe, eu via a briga. Muitas vezes eu saía correndo para casa da minha avó ou ia para a rua. Enquanto que a minha irmã não podia, porque minha irmã era menor. A gente tem 7 anos de diferença, eu e minha irmã. Então, é uma coisa que a gente também tem a obrigação de identificar. Se a criança, se o adolescente tem passado por situações de violência, seja ela em qualquer sentido. Isso você tem que identificar. Se você vê uma criança muito quieta, se você vê uma criança assim muito fechada, você chamar, dizer, fulano, vem cá, vamos fazer atividade. Faz assim, ó. Estranho. Pode estranhar. Já é um sinal de que aquela criança ela é tímida, não porque ela quer. Ela se torna tímida porque ela está naquele ambiente de medo. Se você, por exemplo, notar também que uma criança ela gagueja demais, é um outro fator. A criança de repente ela né? Ela está pensando ainda em falar a palavra. Não é doença. Não é uma doença. Ela não é como aquela a gaguinha de Léo, não. Ali é medo. É medo. Tem gente que gagueja por medo. Então isso também a gente tem que prestar atenção. Um outro fator importantíssimo. No Bombeiro Mirim eu faço questão de que a família também participe. Por que isso? Para que os pais, ou seja lá quem for que esteja acompanhando, eles vejam a seriedade do nosso trabalho. Como eu disse para vocês, eu não posso expor uma criança a um perigo. Eu não posso pegar uma criança e vou botar ela dentro de um espaço confinado. Eu não posso fazer isso. Com um adulto já é difícil, imagine com a criança. Ellen, beijo. Assim, eu não posso expor a criança a um espaço confinado.
Eu não posso expor uma criança a botar o dedo num bujão de gás. Eu não posso botar uma criança num resgate aquático. Eu não posso fazer isso. Por quê? Mas ele tem que aprender essas coisas. Na idade certa ele vai aprender. Existem fases. Vamos lá, com um adolescente a gente pode fazer. Né? A gente pode, realmente, que aí o adolescente ele já está com os seus 12 anos para cima e diante, então aí a gente pode colocar. Mas uma criança, de jeito nenhum. Inclusive eu vi aí alguns vídeos, e olha que ninguém mandou para mim não, eu vi no Kawaii. Crianças se rastejando no chão para botar o dedo no bujão. Gente, Deus o livre, vai dar aquele popular, vai dar merda. E aí? Como é que fica a situação? Como é que você vai chegar pro pai, pra mãe da criança e dizer: não, ele estava em treinamento e o fogo foi direcionado para ele e ele se queimou? Gente, você vai responder um belo de um processo. Pode ter certeza disso. Então, você tem que focar no seguinte: você pode incentivar a criança a buscar o apoio de um adulto. Você pode mostrar para ele, mas não colocá-lo em risco, que é diferente. Você pode, por exemplo, orientar a criança. Eu gosto muito de colocar para eles. Pronto, vou colocar para vocês agora como é que a gente faz um acolhimento do Bombeiro Mirim. Esse acolhimento do Bombeiro Mirim, a gente faz da seguinte forma. A gente faz uma palestra com a família. É isso mesmo. Nós fazemos uma palestra, né? Nós temos, vamos dizer, uma ideia de 10 a 15 crianças. Aí você pode até perguntar assim: Xavier, quantos alunos a gente pode botar numa turma? Não bote mais que 15. E se você puder colocar 10, é melhor. Tá? Por que isso, gente? Porque dispersa. Criança tem uma facilidade de se dispersar com a beleza. Adolescente também. Hoje em dia, é isso aqui, ó, que querem saber. Celular. Tanto é que você pode aproveitar o celular para que eles façam pesquisas, para que eles coloquem a cabecinha em prática para funcionar. Você tem que incentivar ao máximo que eles pensem. Então, quando a gente faz a palestra, nós estamos colocando eles para fazer tipo uma missão. E é muito engraçado isso. Por quê? Nós fizemos as palestras com a família, né? Vamos dizer, um pai levou, o outro foi a mãe, o outro foi o irmão mais velho. E assim, nós acabamos fazendo com que eles pudessem conhecer o nosso trabalho, pudessem interagir, pudessem aprender logo ali de começo e fazer uma varredura dentro de casa, para ver o que é que tem de errado e o que é que tem que o pessoal está fazendo corretamente, né? E é muito engraçado isso, principalmente quando a gente fala de duas coisas. Quando se fala em celular, carregador de celular, e quando se fala em panela de pressão. Incrível isso, né? Então, esse é um comecinho do que a gente faz em relação ao Bombeiro Mirim. E quais são as pautas que a gente coloca? O que é que a gente pode ensinar no Bombeiro Mirim? Se você é daquele vibrador, né? Se você é daquele que acha que é militar na veia, fique à vontade. Agora, é preciso lembrar que a criança está num Bombeiro Mirim, não está num pré-militar. Tanto é que hoje em dia existem vários cursos pré-militar por aí. Várias pessoas trabalhando com essa temática de pré-militar. Então, você fica à vontade. Se você acha que deve colocar isso para seus alunos,
fique à vontade. Se não, faça como eu. Né? Eu gosto muito de trabalhar com as crianças normalmente. Né? Faço brincadeira, faço dinâmica. Eu até, inclusive, eu gosto muito de fazer com que a criança, eu sempre digo e vou dizer, não faço prova com aluno meu. Prova escrita. Aquelas provinhas de, o que é, me explique, cite as 3 formas de debelar um incêndio. Eu não quero que ele coloque no papel. Porque ele pode estar tão nervoso que ele vai esquecer. Mas ele me provando, ele fazendo para mim, vale mais do que uma nota no papel. Por quê? A partir do momento em que eu estou ali, estou interagindo com o aluno, estou ensinando para ele e estou vendo o retorno dele, agora eu posso seguir em frente. Tanto com adulto, né, que eu dou aula de brigada, dou algumas matérias de bombeiro civil, graças a Deus sou instrutor pela misericórdia do Senhor, e também quando eu trabalho com as crianças, do mesmo jeito. Eu quero que ele me mostre que aprendeu. Então, eu não preciso fazer prova escrita. Eu posso até fazer o seguinte. Para desenvolver essa criança, que também é muito importante, a criança e o adolescente nesse caso, que é a questão de quê? Que ele seja expansivo, que ele tire a timidez, que ele fique à vontade, que ele possa falar. Mesmo que ele fale uma bobagem, que alguém pode achar que ele esteja falando uma bobagem, mas que na verdade ali é a dúvida dele, é o que veio na cabeça dele. Então, por exemplo, a pessoa vai perguntar uma coisa que de repente para o outro pode parecer besteira. Não, peraí, opa, é a dúvida que ele tem. Então aí já entra a questão da ética. Eu tenho que respeitar o meu colega. Outra coisa também muito importante, não coloque apenas alunos específicos para serem líderes. Tem gente que tem essa mania, né, de escolher um aluno ou outro para ser o líder. Não, fulano vai ser o líder o tempo todo. Não. Você tem que incentivar a liderança e o trabalho em equipe e não criar mais chefes. Porque é aquela coisa. A gente sabe muito bem que existe aquele probleminha chamado quer saber quem é a pessoa? Dê poder a ela. Então, quando você vai dizer assim, eu quero que fulano seja o líder da equipe. Não, é só fulano que vai ser o líder da equipe. Você não sabe o mal que está fazendo para o restante da turma. Então, você tem que pensar naquela coisa. Hoje, nessa tarefa, nessa atividade, nessa missão, você vai ser o líder. Mas daqui a pouco, ou na próxima aula, fulano vai ser o líder. Porque você tem que incentivar o trabalho de equipe. Você não pode incentivar uma pessoa, apenas uma pessoa, a ser o chefe. Porque isso vai alimentar o ego e a gente não pode fazer isso. A gente tem que exatamente incentivar a autoestima. Eu tenho que incentivar a sua autoconfiança. Seja na criança, seja no adolescente. Então, quando eu falo nisso, a gente tem resultados muito bons. Porque aí é aquela coisa. A gente vai realmente tirando a timidez, a gente vai deixando a criança à vontade, a gente vai colocando também eles para pensar. Isso é muito importante também. Porque a partir do momento em que você começa a despertar o senso crítico na criança e no adolescente, eles vão ver que... mas não, peraí. Eu aprendi com o professor que a placa de emergência ela tem que ter até 2,10 metros. Entre 1,80 e 2,10 metros. Mas ele disse isso para mim porque eu aprendi... Ele falou na NR23. Tá lá na NR23.
Então, por exemplo, o aluno que aprendeu, né, sobre as técnicas, ele vai repassar para os colegas. E por que a gente coloca a família também para participar? Porque é muito importante você saber, e aliás, inclusive, isso não deve ser exposto. Como assim? Por exemplo, se eu estou contando histórias, eu não posso dizer nome e sobrenome, não posso falar quem são as pessoas, eu não posso fazer essa revelação, porque é como se fosse tipo confissão de padre, né? Confissão de padre, pelo que eu sei, não pode ser revelado. Não pode, nem sob tortura. Então, é muito importante que a família participe, porque a família também ela pode ser assim, uma parte integrante do curso. Em que sentido? A partir do momento em que eu tenho uma ideia, né? Nessa criança eu vejo isso nitidamente, um relacionamento tóxico, então eu preciso conversar com os pais. Eu preciso mostrar para eles que isso, de repente, né, um exemplo, vamos brincar, né, um supositório, a gente pode brincar, aliás, a gente pode conversar e explicar, isso está prejudicando seu filho. Isso aqui não é bom para vocês. Então, isso é muito importante. Agora que eu vi, né, seu Tiago, você tá aí, né, perguntando se eu sou instrutor, Olha, sei não, viu? Deixa de ser medroso, deixa de ser frouxo. Nunca mais você entrou nas lives aí. Viu? Então, gente, esse é um pouquinho da questão do Bombeiro Mirim. Então, vamos lá. Assuntos, para a gente poder fechar. A gente vai falar de ética e cidadania. A gente vai falar sobre questões de primeiros socorros. Vamos falar de acidentes domésticos. Vamos falar de prevenção a incêndios. Para chamar minha atenção, né? Esse não ocorrer é só a graça. Tá vendo? A gente também pode falar, gente, como eu disse também lá no comecinho, né? Pode abordar também as questões de defesa civil. E também tem outras coisas assim que podem ser oportunas para a gente falar. A gente pode aproveitar muitas brechas. Você pode até, de repente, se você quiser, né, exibir vídeos. Tá. Ele tá com raiva. Ele tá com raiva do mundo. Tá igual a Seu Madruga. Vai fazer guerra às crianças do mundo. Então, vai entrar não, porque eu tô terminando a live. Então, gente, esse é um pouquinho do resumo do que a gente pode fazer em relação ao Bombeiro Mirim. Então, se você quer fazer aí na sua cidade, quer fazer na sua comunidade, você quer material, você quer... Aliás, também é importante a gente falar da questão de animais peçonhentos, que, aliás, é muito, muito interessante quando você faz isso com criança, né? Porque desperta muito a curiosidade deles. É muito engraçado isso. Você pode fazer, né, cartazes, você pode mandar que os meninos façam, né? Pode incentivar que as crianças eles coloquem, façam trabalhos de pesquisa. Aí já entra a família de novo. É muito bom isso aí. Você colocar um tema de alguma coisa e você... Eu tô encerrando a live, bem. Tô encerrando a live já, ó. Já são... Cadê? 40 minutos. Não posso fazer uma live de 2 horas, né? Tem que ser rápido, direto e certeiro. Então, é muito interessante você colocar essas pautas, tá? Inclusive, eu fiz várias pesquisas, como eu já falei, né? Várias pesquisas no assunto. E pude montar uma grade curricular para fazer o Bombeiro Mirim que a gente tem. Agora, fechando também, uma coisa que eu não falei e lembrei agora. Qual é a carga horária? Eu tenho que fazer Bombeiro Mirim todo dia? Eu tenho que fazer Bombeiro Mirim uma vez por semana? Eu tenho que fazer Bombeiro Mirim a cada 15 dias? Para fechar a nossa pauta, faça uma vez por semana.
Faça uma vez por semana. E o tempo? Uma vez por semana, 1 hora, 1 hora e meia, no máximo, 1 hora e meia. Se você quiser, né, colocar as crianças para fazer alguma atividade física, é importante você lembrar de um detalhe importantíssimo. Não exija das crianças esforço demais. Por exemplo, você não pode pegar uma criança e botar ela para correr um quarteirão. Você não pode fazer isso. Você tem que prestar atenção nas questões, nas situações de saúde das crianças. Então, deu para entender o raciocínio? Eu acredito que sim. Né? Então, se você aí tinha essas dúvidas sobre a questão do Bombeiro Mirim, como é que se faz? Se você precisar de apoio, entre em contato com o GABCPE, certo? Fala com a gente. Que, aliás, inclusive, uma pessoa que eu tenho muito que agradecer é o pessoal lá em São Paulo. Que, inclusive, foi o Everton Potência, né? Ele mandou para mim muita coisa lá de São Paulo. E foi um aporte, assim, um suporte, aliás, muito grande e que foi muito útil para mim. Então, hoje, né, eu tenho essa, vamos dizer assim, essa especialização de Bombeiro Mirim. Não me arrependo. Acho muito importante que a gente faça isso. E, assim, você vai formar cidadãos de uma forma muito nobre. Lembrando que você não vai formar ninguém de direita nem de esquerda. Você tem também que explicar isso para a família. Porque tem gente que acha que quando você coloca uma criança, um adolescente para ser um bombeiro mirim, ele vai virar um militar dentro de casa. Sim, senhor! Não, senhor! Não. Eu não faço isso. Não incentivo que se faça isso. Mas é aquela questão, como eu falei. Ética e cidadania andam juntas. Então, você pode trabalhar com a criança normalmente. Lembrando, não exponha crianças a perigo. Você não pode fazer isso. Não invente de jogar um menino no meio do mar para salvar alguém. Não faça isso. Ele não está fazendo curso de GV. Tanto é que não pode, né? E lembrando uma coisa. Com os adolescentes é o seguinte. Agora que eu me lembrei também, para fechar agora, zerar o nosso assunto. Se os adolescentes eles estão entre 12 a 16 anos, estourando, beirando 17, eles não podem exercer a profissão. Lembrei desse detalhe agora, tá? Nem as crianças também. Uma coisa é você formar o bombeiro mirim, aquela criança que ela tá ali, né, tendo um aprendizado de técnicas. Ela pode, inclusive, né, até uma coisa que o pessoal da Frente Parlamentar Prevencionista, eles defendem, que é uma espécie de carreira, uma construção de carreira. Né? Ele entrou como bombeiro mirim, como bombeiro adolescente, aí aos 18 anos é que realmente ele pode entrar na profissão. Deu para entender? Então agora eu posso fechar, porque eu acredito que já passei todos os conteúdos, passei todas as informações para vocês relacionadas a como se faz o bombeiro mirim. E é interessante que você coloque uma coisa na sua cabeça. Não seja mercenário. Em que sentido? Não adianta você chegar e dizer que vai cobrar R$200 para um bombeiro mirim. Por cada cabeça, por cada criança ou por cada adolescente. Ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar. De jeito nenhum. Principalmente você trabalhando em comunidade. Então, de preferência, se você está fazendo o bombeiro mirim em alguma comunidade, faça, se possível, um precinho legal. Ah, mas tem alguém que está bancando o projeto? Ótimo, massa! Então você já fala para o patrocinador qual é a sua aula. Olha, vamos fechar tanto por mês. Ah, mas são quantos meses? De preferência você pode fazer um bombeiro mirim entre 3 a 6 meses, ou até 1 ano. Dependendo da sua carga horária, dependendo da sua disponibilidade,
e dependendo do desenvolver do lugar que vai te apoiar, que vai te acolher. Ok? Então, fechei o assunto. Deu para entender? Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, aí você vai aí nos comentários, ou você tem lá, né? Tem a questão aí de perguntas. Aí eu faço uma outra live dessa, só que aí respondendo o que vocês estão questionando. Certo, gente? Então, acorda guerreiro mais uma vez à noite. Né? É engraçado que eu pensei que ia entrar mais gente, mas aquele negócio, né? Hoje entrou como se fosse de manhã também. Então, um abraço para vocês, não se esqueçam. Estamos juntos. A gente está aqui, ó, abrindo sua mente, abrindo sua cabeça para que você não fique aí somente reclamando de paga, reclamando que não tem emprego, reclamando das coisas. Não fique naquele ó céus ouvido azar, porque sinceramente ninguém aguenta. Se a gente só reclamar, a gente não cresce, a gente não evolui. E nós estamos aqui para isso, para justamente fazer com que você abra a sua cabecinha e pense que a gente juntos podemos evoluir, podemos crescer, podemos ter e fazer a diferença. Então, um abraço aí. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Vocês entrem em contato no direct, vocês vão no nosso WhatsApp, vocês vão no nosso Facebook, vocês vão em qualquer lugar. E eu tenho que criar vergonha na cara para botar essas lives dentro do YouTube, para a gente desenvolver também, né? Dar uma remexida lá no nosso canal no YouTube, que agora também está padrão GABCPE. Então, gente, um abraço. Estamos juntos. Não esqueçam que juntos somos mais fortes.